Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Cast. Eu sou a Júlia Marques e hoje eu tô aqui com o Arthur Vasconcelos, que é professor e coordenador de pós-graduação da SPM Sul e mestre em marketing. Boa noite, Arthur. Tudo bem? Como é que tu estás? Tudo bem, Júlia? Tudo certo? Prazer estar aqui. Prazer. A gente agradece muito a tua participação aqui e aceitado o nosso convite. Valeu. E um oi para todo mundo que está nos acompanhando. Tá certo. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre marketing estratégico e sobre branding. Então, eu queria começar te perguntando quais são os principais papéis do marketing estratégico nas empresas atualmente. Bem importante a gente falar marketing estratégico, porque ainda boa parte das empresas no Brasil tem a área de marketing, uma área limitada à comunicação, né? Que é só uma parte do marketing. Então, quando a gente fala de marketing estratégico, eu acho que o primeiro grande papel é a área trazer para dentro da empresa, trazer para dentro da organização dados e informações relevantes do mercado. Então, inteligência de mercado. Seja qual for a fonte, pode ser uma pesquisa, pode ser um BI, sistemas dentro da própria empresa, que possam fornecer uma leitura adequada do seu mercado comprador, do seu mercado consumidor. Então, quais são as dores, necessidades, dilemas, como a gente pode transformar tudo isso em soluções, né? Em produtos, em serviços, em novos canais de vendas ou novos canais de comunicação. Então, para mim, o grande primeiro papel de marketing estratégico dentro da empresa é esse, inteligência de mercado e trazer dados e informações relevantes. O segundo é construir marcas fortes, né? Uma das grandes funções de uma área de marketing estratégico é construir marcas fortes, construir marcas de valor que sejam capazes de agregar, né, aos produtos, né, que essas marcas vão estar sendo impressas e que também sejam capazes de atrair e reter talentos, né, sejam marcas empregadoras. O terceiro papel tem muito a ver com o cliente, né? Então, colocar esse cliente no centro e a gente poder desenhar a melhor experiência, né? Então, pensar a satisfação do cliente, pensar a lealdade, né? Que são indicadores que a gente está sempre pesquisando em marketing e entender qual a melhor experiência que essa marca, essa empresa pode oferecer para esse cliente. E esse é um papel também de marketing estratégico. E tem vários outros papéis, mas eu não quero deixar de colocar o último, não menos importante, talvez até poderia vir em primeiro lugar, que é impulsionar vendas. Com certeza. O marketing está conectado com a área comercial, está comprometido com o resultado e realmente ajudar no aumento das vendas, ou na geração de leads, ou seja qual for, né, a lógica, né, que o modelo de negócio de cada empresa tem, no sentido de que o marketing realmente contribua com o resultado e com o aumento de receita. Com certeza. Bom, esses papéis que tu trouxe, eles estão muito ligados ao branding, né? A empresa, ela precisa desse tipo de papel. Então, eu queria entender o que é o branding estratégico. Tem uma historinha, né, que eu ouvi uma vez que eu acho muito interessante, que diz qual é a diferença de marketing para branding, né? Exatamente. Daí diz que marketing são os esforços que tu faz para convidar alguém para ir jantar lá, né? Alguém que tá querendo... Lá naquela historinha. Uma menino, enfim, menino. Sim. que tá paquerando e tá querendo convidar alguém para ir jantar. Então, marketing são esses esforços. E branding é a razão pela qual a pessoa aceita o convite, né? Sim. Então, branding tem a ver com promessa, tem a ver com reputação, tem a ver com associações e conceitos, posicionamento que essa marca tem. Tem a ver com imagem também, né? Total. Construção de imagem. Totalmente com a construção de imagem. Então, não adianta só a gente fazer esforços de marketing no sentido de captar clientes, né, de resultado de venda, se a gente não constrói uma marca forte, uma marca institucional, corporativa ou marca de produtos, marcas que sejam fortes. Então, branding é a gestão dessas marcas, né? Então, nós temos empresas que são monomarcas, que é uma marca só, que é tanto a marca corporativa quanto de produto. Temos outras empresas que têm arquiteturas de marcas mais complexas, mais sofisticadas, né? Com marcas por linhas de produtos, marcas por produtos, marca institucional, enfim. O importante é que essas marcas todas tenham uma diretriz estratégica muito clara e que elas consigam transmitir nos seus diferentes pontos de contato aquele conceito que a gente quer. Então, de um material de ponto de venda, um post na rede social, um uniforme de um vendedor, quer dizer, qualquer manifestação dessa marca vai estar comunicando, transmitindo a estratégia que a gente quer, o conceito que a gente quer para essa marca. Então, isso é branding, fazer a gestão, né, da marca como um ativo estratégico, né, da empresa. Certo. E quais são os aspectos que envolvem o branding? Tu falou em posicionamento, a gente falou em imagem, reputação. Quais são esses aspectos? Eu acho que primeiro a gente tem que entender, assim, que para a gente pensar branding, a gente tem que entender quais são os fatores que constroem uma marca forte. Esse é o modelo que o David Acker, que é um dos principais autores aí de gestão de marcas, traz, que o brand equity, né, que a gente chama, o valor de uma marca é composto por conhecimento, né? Essa marca precisa ser conhecida, não por todo mundo, mas pelo menos pelo público que ela quer atingir, pelo público-alvo, né? Então, ela é conhecida, as pessoas sabem que ela existe.
O segundo são as associações, né? O que vem na cabeça das pessoas, quais associações. Então, se a gente pegar aqui algumas marcas, né, consagradas, Natura, né? Todo mundo associa sustentabilidade, bem-estar, brasilidade. Então, as marcas fortes, elas têm associações muito bem definidas e, claro, espera-se que essas associações sejam positivas, né? Sim, claro. Isso forma o que a gente chama de identidade da marca, né? O terceiro aspecto do brand equity é a lealdade, o quanto nós temos clientes que não só compram e recompram, né, que isso é fidelidade, mas também indicam, né, que é o que a gente investiga lá com o NPS, né, uma pergunta só de 1 a 10, o quanto você está disposto a recomendar essa marca para amigos e familiares. Então, uma marca que tem um alto índice de clientes leais, que não só recompram, mas também indicam, também ajuda a construir no brand equity. E o quarto tópico é a qualidade percebida, o quanto essa marca consegue emprestar percepção de qualidade aos produtos e serviços que ela lança. Então, até o próprio Acker fala, né, que uma marca forte ela é construída no início com produtos de qualidade, mas com o passar do tempo, esta marca forte que empresta, né, a associação para os novos produtos. No caso da Apple, né? Então vai ter um novo lançamento da Apple, a gente já pressupõe que é um produto com inovação, com design, com tecnologia. Altíssima. Exatamente. Então esses 4 pontos formam o que a gente chama de brand equity. E aí, voltando para a tua pergunta, o que compõe, né, o branding ou a gestão de marcas? É a gente buscar perseguir, né, esses 4 tópicos a partir de diretrizes claras para nossa marca, né? Então, quem são as pessoas com as quais a gente quer conversar, dialogar, os targets da marca, qual o posicionamento que a gente quer para essa marca, qual o propósito da marca, né? Essa marca existe, né, para quê, qual a razão dela existir, indo muito além de questões comerciais, né? A personalidade da marca e a proposta de valor, né, o conjunto de benefícios que ela oferece. Então, a gente definindo essas diretrizes de uma maneira muito clara e depois tendo, obviamente, um plano de ação para executar isso, perseguindo o valor da marca lá. Associações, lealdade, qualidade percebida e... Fidelização do cliente. A fidelização do cliente e a lealdade. Me deu agora. Associações da marca, a lealdade do cliente, qualidade percebida e... Nossa, agora me escapou. Então, tudo isso no sentido de perseguir e construir o valor da marca, né, formado por aqueles 4 pilares, da marca ser conhecida, ter associações positivas, a lealdade e a qualidade percebida. Tá certo. E isso pode se encaixar tanto em pequenas empresas, grandes empresas, o branding, ele tá aí para todo mundo? Muito importante a tua pergunta, né? Tem um mito, às vezes, que a gente vê nos empresários ou nas organizações, branding e gestão de marcas é para varejo, é para marca, bens de consumo, né? Branding é para todos os negócios, né? Um negócio B2B não precisa investir em marca. É claro que precisa investir em marca, né? Por mais que sejam relações mais técnicas, né? Compras mais racionais, mais técnicas, também existem relações, também existem aspectos de reputação, de imagem e de confiança. Então, poxa, eu vou confiar naquele insumo ou naquele material, naquela matéria-prima para ser adquirida no meu negócio. Quem fez um trabalho muito legal nesse sentido é a Intel, né? Eu trabalhei no marketing da Dell e a Intel ela construiu um conceito de marca para um componente que vai lá dentro do computador que nós nem saberíamos que marca teriam. A gente não sabe as marcas dos componentes dos produtos que a gente compra. Mas a Intel foi lá e fez questão de construir uma marca para que as pessoas valorizassem o Intel Inside. A partir disso, aumenta o valor. Esse foi um case de sucesso. É um case de sucesso, né? Aumenta o valor dessa marca, aumenta as pessoas que exigem o selinho, tanto que os fabricantes de computadores botam o adesivinho ali na Intel Inside e as marcas de computadores todas fazem várias ações, né, em conjunto com a Intel. Então, é um exemplo de que mesmo no insumo, num componente ou no B2B, e micro e pequena empresa é a mesma coisa, né? Então, todos os negócios, óbvio que vai ter uma relevância maior ou menor, né? Se a gente trabalha com um bem de consumo, um produto de bem de consumo ou de varejo, óbvio que a marca vai ter uma preponderância na tomada de decisão. Mas mesmo em micro e pequena empresa ou mesmo no B2B, sempre é importante a gente entender que a marca é um ativo estratégico da empresa, que ela ajuda a agregar valor a produtos, ela ajuda com que nós possamos ter melhores margens, ela nos ajuda a atrair e reter talentos, como eu já falei. Então tem vários ganhos da gente ter uma marca forte, independente do porte da empresa e independente do setor em que ela atua. Certo. E ela deve utilizar o branding da mesma forma ou algumas adaptações precisam ser feitas? Aí a gente deve fazer adaptações, né? Eu acho assim, as diretrizes, elas devem ser as mesmas, né? Então, posicionamento, identidade, proposta de valor, mas é claro, a construção dessas diretrizes e principalmente o plano de ação são outros.
Primeiro que numa micro e pequena empresa eu vou ter mais limitação de recursos, de investimentos. Sim, né? com certeza. Segundo que numa empresa B2B, por exemplo, eu não vou investir em nenhuma comunicação de massa, né, para me comunicar com um número... Com o cliente final. Com clientes, né, que são mais específicos e tal. Então, a gente tem que pensar que o plano de ação, o plano de construção, né, de cada marca vai depender muito do seu porte, do seu setor, do segmento que atua. Né? Tá certo. E então, para a gente entender, qual que é o principal objetivo do branding? O principal objetivo do branding é a gente construir marcas de valor, chegar naqueles 4 pilares ali que a gente colocou. E no sentido da gente ter marcas, né, que eu acho que o conceito importante aqui, até mais do que de branding, Júlia, é um branding estratégico, né, que a gente tem ouvido falar ainda pouco e recentemente, né, que é o quê? Pensar a marca dentro da estratégia de negócio da empresa. Porque não adianta a gente ter um projeto de branding super bacana, criado lá por uma consultoria ou por uma agência de comunicação, e esse projeto, às vezes, ele não dialoga com a estratégia de negócio, ou ele é devorado, assim, né? Não consegue ser bem executado em função da cultura da organização, em função, né, do jeito de ser da organização. Por isso que a gente sempre fala que um projeto de branding estratégico, além de entender a marca como um ativo importante, estratégico, que faz parte da estratégia maior da empresa, da estratégia de negócio, é um projeto que a gente vai construir de dentro para fora. Por isso a importância da cultura organizacional. Uma marca, ela é construída de dentro para fora. O primeiro público com o qual uma marca precisa se relacionar, se comunicar e engajar são os colaboradores. Né? Então não adianta a gente começar a fazer todos os esforços da porta da rua para fora e a gente tem lá os colaboradores não adquirindo os produtos e serviços da empresa, ou não acreditando, ou acreditando pouco. Então, é o endobranding, né, que se fala hoje, ou endomarketing aplicado ao branding, que é a gente começar todo o esforço de comunicação de uma marca de dentro para fora. Até porque ela não se sustenta se não for verdadeira. Não, né? não sustenta. Com certeza. E como é que funciona isso? Assim, essa conexão, eu queria entender um pouquinho mais entre a comunicação organizacional, interna, com colaboradores, diretores, e o branding. Como é que um pode fortalecer o outro? Legal, muito boa a tua pergunta. A gente tem algumas organizações, vou citar o exemplo da Natura de novo, porque a gente conhece, tem até um professor nosso lá da SPM, que é diretor, ele é Global Brand Manager da Natura. Nossa, que bacana. É um cara que é responsável, né, por marca. E várias empresas assim já tem essa figura do diretor de marca ou do gerente de marca. Né? Então, qual é o papel dele? É um papel muito multidisciplinar. Porque se eu estou dizendo que marca eu construo de dentro para fora, não é só a área de marketing que é responsável pela construção de uma marca forte. Né? É o financeiro, na hora dele fazer uma cobrança de um cliente inadimplente, se ele faz aquilo de uma maneira mais adequada e não corta o relacionamento com o cliente, que hoje está inadimplente, mas pode seguir sendo um bom cliente depois. Né? É o pessoal de operações ou de logística que está preocupado, né, com a entrega, né, para o cliente no prazo certo, do produto certo, da maneira mais adequada. Quer dizer, toda a organização... é a tia do cafezinho. Se ela está fazendo um cafezinho bom, a tia da limpeza, se a gente vai receber uma visita de um cliente na empresa. Então, todo mundo, né, tem que estar, de alguma forma, imbuído na construção da imagem dessa marca, na construção da reputação dessa empresa ou dessa marca. Por isso que o branding permeia todas as áreas. Não. Claro, o marketing pode ter a responsabilidade, né, do investimento, das ações de comunicação, das ações do ponto de venda, mas num olhar mais amplo e mais estratégico, essa atividade permeia várias áreas. Por isso que as empresas que não têm uma área específica de gestão de marca, como é esse caso que eu citei da Natura, acaba essa responsabilidade sendo de marketing, mas marketing tendo que articular com a área de pessoas, né, com a área de desenvolvimento humano, em função dos colaboradores, e com outras áreas que, de alguma forma, impactam direta ou indiretamente o cliente. Certo. Arthur, a gente está conversando aqui sobre comunicação organizacional, pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. A gente pensa muito em marketing em relação a impulsionamento de vendas e financeiro, retorno financeiro, enfim. Mas cada vez mais existe uma tendência das empresas a estarem incorporadas ali na agenda ESG, né? Cada vez mais responsáveis, socioambientalmente, enfim. Eu queria entender de que forma o marketing estratégico, o branding, pode auxiliar a comunicar essa mudança ou essa cultura interna. Como é que ele pode fazer isso? Fundamental. Na verdade, todas as boas práticas de ESG, eu acredito, primeiramente, que elas devam ser autênticas dentro da organização. Né? Tem muita empresa que começa a pensar o ESG já com o propósito de comunicar.
Tudo bem, não tá errado isso, né? A gente quer comunicar as coisas bacanas, as coisas legais que a gente faz. Mas eu acredito que tem muito mais... Tem que haver uma adaptação, muito mais verdade, assim, quando a gente vai pensar... Bom, a empresa vai ter uma causa, vai ter lá uma área ou alguém que vai estar responsável por identificar a melhoria das práticas de governança, né? Tanto nos aspectos sociais quanto ambientais. Eu acho que isso faz muito mais sentido quando isso é autêntico, é verdadeiro. Sim. A alta gestão, enfim, a organização realmente acredita que aquilo é importante, que é um papel, não é só um modismo ou algo que a gente vai usar para comunicar. Bom, feito isso, aí tem o segundo momento, que é óbvio, né, que a gente deve comunicar para a sociedade aquilo que a gente faz, né? Então aí os balanços, né, sociais, balanços de responsabilidade social, mesmo campanhas diversas que as empresas fazem para comunicar isso. Então aí entra um papel importante, né, da área de marketing, no sentido de comunicar e divulgar essas melhores práticas para que os diversos públicos de interesse, né, os stakeholders, né, então acionistas, imprensa, comunidade, instâncias governamentais, clientes, colaboradores, quer dizer, todos os públicos estejam cientes que aquela empresa tem boas práticas, tem práticas bacanas, mas que são coisas verdadeiras, autênticas, né? Não coisas feitas só para... É mais ou menos a gente fazer uma analogia na pessoa física, né? Tem muita gente que faz muita ajuda filantrópica, muito, e fica quietinho, né? Tem outras pessoas que pegam e mal fazem uma coisinha ali no final de ano do Natal e bombardeia nas redes sociais. Como então, assim, eu acho que a comunicação ela é uma consequência e um segundo passo. Acho que o primeiro passo é a empresa realmente... Da prática diária. Tá ciente, tá consciente e acreditar que ela precisa ter boas práticas, ela precisa abraçar alguma causa, ela precisa se posicionar. Hoje em dia, as pessoas estão se cobrando muito isso das marcas, né? Que elas se posicionem em assuntos polêmicos que são relevantes para a sociedade, de diversidade, igualdade de gênero, né? E por aí vai. Sim. E tu acha que o marketing estratégico ele pode ajudar nesse processo de adequação da empresa internamente, que a gente está conversando que é a primeira etapa, mais importante até do que a comunicação? Eu, sem querer ser pretencioso, assim, né? Porque eu sou da área de marketing, minha formação é marketing, sempre trabalhei com marketing, mas eu vejo que normalmente, muitas vezes, é o marketing que lidera isso, né? O que traz isso. Então ele tem, às vezes, esse papel, né? Sim. De estar trazendo para dentro da empresa. Traz as estratégias, né? Até de estar trazendo isso para a pauta, né? Assim, ó, tem esse tema... Para conversa, para diálogo. Exatamente, está trazendo para conversa, está trazendo para tomada de decisão. Ó, tem isso que é importante, a gente precisa tratar disso, precisa definir isso. Então, aquela primeira função, né, que eu falei de marketing estratégico, de inteligência de mercado, de estar monitorando o que acontece no mundo, né, de estar buscando dados, informações através de pesquisa, relatórios de tendências, dados dos sistemas, enfim, as fontes são muitas. Mas trazer para dentro da empresa o que está rolando lá fora, né, no ambiente de negócios que a gente chama, e a partir disso puxar, né, acho que esse é um papel muitas vezes, não é só do marketing, mas muitas vezes, como eu disse, quem acaba fazendo é o marketing, né? Sim. De puxar, de trazer, a gente tem que falar de ESG, a gente tem que falar de responsabilidade social, a gente tem que falar disso, tem que falar daquilo. Acaba sendo naturalmente do marketing, se ele é a área que realmente está trazendo essa leitura do que acontece no mundo para dentro da empresa. Sim. E tu acha que atualmente essa agenda ESG está ligada à construção de uma marca forte, de uma marca de valor no mercado? Eu acho que sim. Eu entendo que sim. Dificilmente... Essa é uma tendência, né? Certamente. Né? A gente pode até ter algumas marcas que ainda estão um pouco distantes disso, mas eu acredito que, inevitavelmente, né, as marcas daqui para frente vão ser cada vez mais desafiadas, questionadas e cobradas dos seus clientes, né, para terem essas boas práticas. Acho que especialmente à medida que a gente vai tendo a mudança das gerações, né, a geração Z, por exemplo, já é uma geração muito mais consciente, muito mais cobradora das suas marcas, né, em relação a essas práticas. Então, acho que tem tudo isso também. O público com o qual a marca dialoga, são os atuais consumidores e futuros, né? São os atuais consumidores e futuros, exatamente. Então, se o público que a tua marca dialoga é um público, né, talvez mais velho, mais conservador, mais tradicional, pode ser que isso seja menos relevante, né? Agora, se a tua marca dialoga com um público mais jovem, quer atrair um público mais jovem, certamente isso vai ser algo, já é algo mais cobrado, né, mais relevante. Com certeza. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre marketing experiencial e sensorial. Queria que tu explicasse um pouquinho pra gente o que ele é.
Show, bacana. Muita gente confunde às vezes, né? O primeiro livro de marketing experiencial do Brasil, traduzido para a língua portuguesa, foi meio infeliz no título, né? Eles traduziram marketing experimental, né? E deu aquela ideia de experimento. Sim. Até hoje, quando eu vou fazer alguns projetos com quase alguns de clientes, cobaia. Eles, não, eu não quero fazer meus clientes de cobaia fazer nenhum teste. Né? Na verdade, não é experimento. A gente está falando de experiências, né? De vivências, de acontecimentos. E o marketing experiencial e sensorial, ele é fundamental, seja para a gente construir marca, como a gente já comentou, seja para a gente pensar a experiência que a gente quer que o nosso cliente tenha com a nossa marca. Né? Então, do que ele trata? Da gente mapear ou entender todos os pontos de contato do nosso cliente com a nossa marca. Então, são muitos às vezes. Eu já fiz um projeto para uma empresa de telefonia que eram quase 70 pontos de contato. Então, assim, quando o cliente vai num show que a empresa está patrocinando, quando ele recebe a conta, quando ele entra no Facebook, quer dizer, qualquer momento em que o cliente está na rua e passa um carro adesivado com o logo, né, da marca. Então, qualquer contato que esse cliente tenha com a marca, né, é um ponto de contato. E o conjunto desses pontos de contatos forma o que a gente chama de experiência do cliente. Sim. Então, o que é o marketing experiencial? A gente mapear, né, esses pontos de contato todos e identificar onde a gente precisa melhorar coisas funcionais, utilitárias e básicas, que o cliente não está tendo uma experiência positiva, ou porque está demorado, ou porque tem algum problema de qualidade, enfim. E onde a gente pode encantar. Onde a gente pode surpreender o cliente, né? Aquele efeito uau que a gente chama, né? O encantamento é importante, né? Exatamente. Então, nem sempre a gente consegue encantar. Talvez eu não consiga ser encantado pelo meu banco na hora de o caixa eletrônico. Mas o meu banco pode me encantar se ele me convidar para um show ou para um espetáculo que ele esteja patrocinando e que eu curto. Eu vou ser surpreendido com isso, né? Então, o marketing experiencial e sensorial tem a ver com melhorar funcional e utilitariamente pontos de contato que não estejam tão bacanas e também encantar, né, surpreender o cliente, sempre instigando os 5 sentidos. Aí aqui entra o sensorial, né, a sensorialidade. Né? Nós nos comunicamos com o mundo através dos 5 sentidos. Então as marcas querem também estimular e instigar os clientes a partir desses 5 sentidos. Então quando a gente vai numa loja e tem aquela marca olfativa, aquele aroma que a loja desenvolveu, quando vai num hotel e tem aquela memória também olfativa, né? Nossa, esse aroma que sempre me lembra a experiência nesse hotel, ou a experiência nesse spa, ou a experiência nessa loja, né? A música, que também é algo que está comprovado em vários estudos de marketing, né? Nem precisariam ter os estudos de marketing, né? Porque a gente já não coloca ali uma música para um jantar romântico, para um aquece, para uma festa, para um churrasco. Então, a trilha sonora, ela ajuda a construir o nosso estado de espírito. Então, as marcas estão sabendo disso, especialmente no varejo, mas não só no varejo. Se você está fazendo agora, há pouco a gente teve a Expo Inter, né? Com todo o agronegócio lá, com estandes, com espaços, né? Qual é a música que você bota para o seu cliente ouvir no estande da sua marca, né? Qual é o aroma, o que está sendo servido de alimentos e bebidas, se for o caso, né? Então, todo esse estímulo sensorial ajuda a ir construindo esses conceitos, essa imagem e a experiência que o cliente tem com a marca. Então, é um fator fundamental também. O marketing sensorial, então, ele é uma parte da experiência do usuário. Ela é uma parte do marketing experiencial. Eu considero assim, tá? Que o marketing sensorial, ele faz parte do marketing de experiência, da construção da experiência do cliente e vai nos ajudar, vai contribuir na construção de marcas fortes, né? Tem esse vínculo, essa conexão. E a experiência hoje, ela tá muito em alta, né? Muitas vezes vem antes até do produto, da qualidade, a gente pensa na experiência ou a gente busca a experiência, né? Por que tu acha que isso acontece? De onde veio esse fenômeno? Vários especialistas falam que nós vivemos na era da experiência, especialmente depois da pandemia, né? Na pandemia nós fomos tolhidos de experiências, né? A gente não podia mais sair de casa, a gente não podia mais ir num show, num restaurante. Então veio no início aqui na retomada, né? No finalzinho, quando a gente começou a retomar as coisas, a gente já estava com um pouco de preguiça, né? Ninguém queria mais sair muito de casa, continuando a fazer as coisas online, mas à medida que as coisas foram retomando a normalidade, né? Entre aspas, a gente viu as pessoas muito ávidas. Tu vai olhar hoje, festas, shows, tudo sold out muito rápido, né? As passagens aéreas, então, o turismo retomou com tudo, né? Porque as pessoas gostam de experiências, né? E cada vez mais tem estudos que mostram, de novo falando das novas gerações, que as novas gerações estão muito mais preocupadas, né, preocupadas com experienciar do que com ter, né, do que com a posse, né? A minha geração, o sonho quando, né, eu fizesse 18 anos, tal, era ter um carro,
né? Era casa própria depois, né? Hoje não, é viajar para fora do Brasil, é morar fora do Brasil, é abrir uma startup, é ter o seu próprio negócio. Então são muito mais, são sonhos e desejos geracionais muito mais vinculados ao ser e ao experienciar, ao fazer, do que ao ter. Consequentemente, isso ajuda, propulsiona muito a era da experiência, onde Sim. mais do que produtos e serviços, nós queremos que as marcas, né, nos surpreendam e nos ofereçam experiências agradáveis. Claro que isso é muito mais... a gente compreende e conecta isso muito mais pensando num restaurante, num Sim. hotel, numa festa, numa loja, do que numa marca de sal. Né? Assim, para usar um exemplo bem... Mas até na marca de sal, que é uma commodity, então eu posso ter lá um call center ou alguma página nas redes sociais que me informe com receita e que possa me oferecer alguma experiência, né? Então, óbvio às que vezes o próprio atendimento é o cliente, né? Exato, Ele entra na parte da experiência. O feijão com arroz, às vezes a gente é tão mal atendido, né? Que ser bem atendido já nos surpreende, às vezes, como uma experiência positiva, né? Não, com certeza. E eu queria te perguntar, a gente liga, às vezes, a questão da experiência, do sensorial, ao físico, né? Mas não necessariamente precisa ser assim, né? Por exemplo, compras online, que tu mencionou a pandemia. Na pandemia, as compras online tiveram um crescimento gigante, né? É possível utilizar o marketing experiencial? Total, né? Pensar UX, né? Pensar ali a experiência do usuário e com as ferramentas e as possibilidades que as plataformas digitais oferecem, tem tudo a ver. A experiência, ela não é só física, ela também... Vou dar um exemplo, o Nubank, né? Eu virei cliente do Nubank recentemente para ver como é que era a experiência. Eu sou cliente de outros 2 bancos, um banco e uma cooperativa de crédito. Se a gente olhar o Nubank, eu nunca interagi com nenhum colaborador do Nubank, nunca fui em nenhuma agência do Nubank, até porque não tem. Eu nunca falei com nenhuma pessoa do Nubank. No entanto, ele é o banco mais humano, com a experiência mais humanizada dos 3 com os quais eu me relaciono. Pela linguagem que eles utilizam na plataforma digital, pela facilidade. Então, toda a experiência que eu tenho como usuário, o que eu vejo, o que eu leio e como eu me relaciono com o Nubank, é uma experiência totalmente digital, né? Totalmente online, mas que é super humanizada e que é super experiência do cliente. Né? Claro. Então, é bem interessante isso. Sim. E como é que o pequeno empreendedor ele pode se adaptar ao marketing, assim, utilizar mesmo o sensorial, utilizar a experiência do usuário, o pequeno empreendedor e não somente as grandes marcas? Eu tinha um aluno que tinha uma pequena loja aqui em Porto Alegre e ele sempre fazia essa pergunta: Arthur, meu orçamento de marketing é 0. Como é que eu posso fazer alguma coisa nesse sentido? E eu sempre coloquei para ele assim, quando o nosso orçamento é limitado, mais do que nunca, né? A gente sempre tem que ser criativo quando fala de marketing, mas quando o orçamento é limitado, mais ainda, né? A criatividade tem que... Então tem que entender o que pode ser relevante para o teu cliente, para o teu consumidor, e o que tu consegue fazer com parceria, usando a tua rede de relacionamento. E a partir do momento que eu instiguei um pouco ele nesse sentido, ele começou a fazer coisas. Por exemplo, ele fez na loja dele, lá num sábado, uma batalha, uma brincadeira assim, com 2 bandas de rock. Ele tinha amigos que tinham 2 bandas e levou as 2 bandas para fazer tipo uma competição, convidou os clientes enfim, aquilo movimentou, né? A gente sabe que o varejo, especialmente, tem muita coisa do estímulo e resposta, né? Tu ficar de braço cruzado, esperando o cliente chegar, não adianta, tu tem que fazer estímulos para que ele vá até o teu ponto de venda, seja físico ou digital. E... Tu não vai conseguir buscar ele, né? Tu precisa dos estímulos para que ele... Exatamente. E aí, então, eles construíram vários eventos, assim, a custo praticamente 0, usando a sua rede de relacionamento, a sua rede de contato. Eu não tenho... A construção de uma marca olfativa hoje é muito mais barato do que se imagina. Ir lá e desenvolver como especialista um aroma específico da tua loja. Tá, ok, eu não vou ter investimento para isso. Que aroma está pronto em algum supermercado, em alguma farmácia, e que eu consiga levar para dentro da minha loja. Né? Eu não vou poder oferecer um chocolate belga caríssimo, que nem a H-Stern oferece, mas o que eu poderia oferecer daqui a pouco até de uma forma mais artesanal e mais carinhosa, né? Então várias lojas eu entrei e tinha um bolinho. Então a pessoa, né, foi lá e fez um bolinho, né? Tem até essa coisa de conforto, né? de hospitalidade. Então eu acho que sempre tem caminhos assim para a gente pensar com poucos recursos, né? Mas com criatividade. O que eu posso fazer de uma maneira simples, então, dentro das minhas limitações, mas que ainda assim eu consiga estimular sensorialmente, né, o meu cliente.
E o marketing experiencial, sensorial, ele deve também ser definido para um público-alvo, né? Eu preciso conhecer o meu público. Sempre. A gente sempre fala que qualquer ação de marketing a gente fizer, assim, da mais simples a mais complexa, sempre a primeira pergunta é para quem? Para quem? Né? Para quem? Com quem que eu quero falar? Com quem que eu quero dialogar? Eu quero impactar quem com isso daqui, né? E o segundo é para quê? Qual o objetivo? Eu quero fazer... Muitas ações começam, a gente vê, sem o para quem e o para quê. Começa assim, ou uma ideia que alguém teve e tal. O ponto de partida é o para quem e o para quê, né? Com quem que eu quero falar e para que eu quero fazer isso. Qual o objetivo? É aumentar a venda do produto? É tornar a marca mais conhecida? É aumentar a satisfação do cliente? Quer dizer, quais os objetivos dessa ação? Que resultados eu quero trazer para o negócio com essa ação, né? Então, para quem e para quê? Depois o resto é consequência, né? Certo. E como é que esse fenômeno, esse tipo de marketing consegue ajudar a construir uma marca forte? Mesmo sendo um pequeno negócio ou um grande negócio, como é que pode construir uma marca forte a partir disso? Porque a marca, né, segundo o Acker, ela é um conjunto de associações, né? Então, todas as associações que a gente vai tendo ao longo da nossa trajetória com essa marca, né? Então, pega lá uma marca, por exemplo, que eu tenho uma memória de infância, assim, memória afetiva, né? Nescau, né? Não tomo mais hoje, mas tomei a minha infância e minha adolescência toda Nescau. Então é uma marca que está presente, né? Me lembrei dela agora aqui. Sim. Né? Então, por que Nescau é uma marca presente que tem recall, né, comigo, tem uma recordação de marca? Em função de várias coisas que a Nescau fez ao longo do tempo. Que poderia ser uma embalagem nova, uma propaganda que eu vi na TV, um material de PDV que eu via no supermercado quando ia comprar com a minha mãe. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, tudo o que a gente faz diz ao mundo o que a gente é. Né? Então, marketing é esse cuidado com os detalhes. Os detalhes fazem a diferença e cada coisa lá, o cartão de visita, o folder, a qualidade gráfica do nosso post na rede social, a qualidade da linguagem, do conteúdo que a gente cria, tudo isso vai ajudando a construir, às vezes até no subconsciente do consumidor, né? Às vezes não é uma coisa tão consciente e racional. Por que tu gosta tanto dessa marca? A pessoa não sabe dizer assim conscientemente, mas ela tem lá nos registros dela um monte de coisa bacana, um monte de coisa legal que essa marca foi fazendo ao longo da trajetória. Que pode ter sido o bolinho na hora que foi numa loja, que pode ter sido ali uma delicadeza, um mimo, um atendimento que surpreendeu. Quer dizer, é ao longo da trajetória que essa marca vai construindo sua reputação, construindo seu conceito, construindo seu posicionamento. Por isso que todos esses pontos que para algumas pessoas, isso é bobagem, isso é frescura, não vou vender mais. Vamos seguir aqui com o exemplo do bolinho, não vou vender mais se oferecer um bolinho. Então, na verdade, a gente está construindo sim um ativo, um patrimônio importante, né, que se chama reputação e conceito de marca, e ele pode sim, comprovado cientificamente, alavancar vendas. Sim. É, na verdade, um diferencial, né? Porque muitas vezes o produto tu encontra numa marca, mas tu também encontra na outra. Então, aquela marca ela precisa ter um diferencial na mente, né? Nas lembranças do usuário, do consumidor dela. Exatamente. Quando as marcas já possuem produtos diferenciados dos concorrentes, ainda assim, branding é relevante. Claro. Agora, quando a gente está no mercado comoditizado, mais padronizado, como tu está falando, assim, em que até tem uma diferença entre um e outro, mas no frigir dos ovos a gente vai olhar, né, os produtos são muito parecidos. Aí e muitas vezes, nesse sentido. momento, o teu cliente ele vai no preço, né? Então, tu precisa trazer uma nova estratégia para ele pensar na tua marca. Sem dúvida. O cliente não percebeu a diferença entre um produto e outro, ele vai optar pelo mais barato, né? O atributo preço vai ser o fator de tomada de decisão. Nesses casos, marca faz mais sentido ainda da gente investir, né, em relacionamento com o cliente, em marca, em outros aspectos intangíveis que vão ajudar a criar algum diferencial, já que o produto está tão, né, parecido, tão similar aos demais concorrentes. Arthur, tu mencionou antes, falou sobre embalagem, falou sobre algumas estratégias de comunicação, falou sobre TV também. Eu queria te perguntar sobre essa questão de marketing, comunicação, como é que eles podem se fortalecer, se ajudar, se relacionar aí. Isso é interessante, né? A gente estava conversando essa semana aqui em 2 projetos diferentes de clientes falando sobre esse mesmo tema, né? A questão das mídias, né? Isso. E não tem uma receita, uma regra, né? Acho que o que eu vou falar aqui é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito quando o tema é esse. Existe um mito, né? Um paradigma em algumas organizações de que esquece as outras mídias e foca tudo no digital, né? Óbvio que digital é importante, vem crescendo cada vez mais, mas o que a gente tem que pensar? De novo, para quem?
né? Então, sempre. Qual é o público com o qual eu quero dialogar? Bom, pode ser que para um determinado público 100% seja digital e o orçamento seja 100% digital, tá tudo certo. Mas pode ser que tenha algum público que eu tenha que fazer uma comunicação multiplataforma, uma comunicação com olhar, né, 360, e identificar outros meios. Eu não posso pensar só o digital ou só as redes sociais e esquecer o ponto de venda, ou esquecer relacionamento com vendedores ou com canais de vendas, ou esquecer algum outro canal que não seja digital, que esse cliente também vai estar buscando informação, vai estar se relacionando, vai estar sendo impactado. Então, a regra é aquela básica feijão com arroz, né? Para quem é o público que a gente quer falar, né? Qual o objetivo de comunicação, qual o nosso budget também, né? O investimento que a gente tem, e tentar montar um plano de mídia que atenda a tudo isso, sem ter esses extremos, né? Esses extremismos, né? Isso aqui nunca mais, agora é só isso daqui, né? Então agora não é mais isso, agora é aquilo. A gente tem que entender os hábitos de consumo para determinadas marcas, para bens de consumo e para um alcance maior. A mídia de massa, TV, ainda tem um papel relevante, óbvio que tem, rádio também, né? Então, a gente tem que entender muito o objetivo de comunicação, o posicionamento da marca, o público para o qual a gente quer falar, todos esses elementos, para aí sim compor, né, quais vão ser os melhores canais para a gente chegar até eles. Sim, com certeza. Arthur, tu mencionou hábitos de consumo. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Como tendência para o futuro, a gente estava conversando sobre a ESG aqui, né? Entende-se cada vez mais as pessoas buscando consumir de uma forma mais consciente, buscando não aquele consumo desenfreado, buscando não fortalecer esse tipo de prática. Eu queria entender como é que uma empresa, uma organização, ela pode usar o marketing estratégico para não perder em vendas nesse sentido. Sabe? As pessoas buscando consumir menos, mas a empresa não perder em vendas por conta disso. Essa é uma pergunta bem complexa, porque é algo muito controverso, né? A gente estava assim, debates estava vendo esses dias uma entrevista com alguém da Renner, né? Sim. Que tem uma preocupação, né, bastante grande com o ESG, com o aspecto socioambiental. A indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes, se não a mais poluente do mundo, etc, etc, etc. E aí tem esse paradoxo, né? Bom, ao mesmo tempo que eu tenho que trabalhar boas práticas, trabalhar um consumo consciente, isso vai impactar em menos vendas, eu quero que as pessoas comprem menos roupas. Sim. Então isso é muito controverso, assim, é difícil de eu responder essa pergunta para ti exatamente por esse paradoxo, mas o que eu vejo? Eu vejo grandes organizações não deixando, né, de ter iniciativas, de buscar reduzir o seu impacto, de minimizar o impacto, né, de tentar conscientizar um pouco mais o consumo, mas sem perder os seus objetivos de venda, de crescimento, de receita, né? Porque sim, também não daria. Mas tem uma história que eu vou contar rapidinho, que eu acho muito interessante, que fala sobre isso, que foi um head da Natura, em alguma palestra, contou pra gente, que tinha um produto, um determinado produto da Natura, que era um best-seller, vendia muito, e eles foi para reunião de diretoria, a gente não vai mais conseguir produzir este produto, com boas práticas sustentáveis. A gente não vai mais conseguir pegar lá dos nossos fornecedores lá registrados, cadastrados, credenciados, que fazem tudo certinho. A gente vai ter que pegar de fornecedores que a gente não sabe quais são as práticas. Enfim, esse produto não consegue ser continuado com boas práticas e práticas sustentáveis. O que a gente faz agora? Aí parece muito óbvia a resposta, assim, não, a marca como a Natura tem que descontinuar. Mas como vai descontinuar um produto se ele é um best-seller, se ele é um produto que vende muito? Não é uma decisão fácil, né? Sim. E nessa história ele contou, então, que depois de muito estudo, muito debate, de controvérsia, de opiniões diferentes, eles optaram por descontinuar o produto. Em cima da seguinte lógica, que o maior ativo que eles tinham naquele momento é a marca Natura. Que a marca Natura... A percepção de marca. Exatamente. Seria capaz de alavancar outros produtos, de alavancar outras receitas, de alavancar outras vendas. Então, que eles não poderiam colocar em risco um ativo de longo prazo, que é a marca, em função da venda específica de um produto, por mais vendedor que ele fosse. Eu acho que isso é um pouco, né, do dilema, né, que a gente tem com essas práticas ESG, etc., versus venda, né, perpetuidade do negócio, sobrevivência do negócio. A gente estava falando sobre várias coisas aqui, sobre agenda ESG, percepção de marca, marcas fortes, enfim. Todas essas eu vejo muito como uma tendência para o marketing para o futuro, assim. Muitas vezes a gente pensa em marketing, ou quem não estuda, quem não conhece, pensa como algo ruim, né? Sempre, vendas e vendas e vendas. Mas eu acredito que ele possa ser muito importante, ele é essencial. Eu queria saber um pouquinho da tua opinião sobre isso, como é que funciona.
Eu acho que falando de futuro, né? Tu falou de futuro, eu não consigo ver futuro de presente, né? Mas presente e futuro, sem a gente falar de dados, sem a gente falar de tecnologia, né? De Martech, tecnologia aplicada a marketing. Então a ideia é que o marketing seja cada vez mais inteligente, né? Não no sentido só de inteligência de mercado, mas de inteligência artificial, né? Do que a Amazon e vários outros cases já fazem, né? Nesse sentido de usar todo esse conhecimento, essa informação de dados transacionais, dados cadastrais, dados comportamentais dos clientes, no sentido de já propor estratégias e ações que se sabe que vão ser certeiras, que vão ser cirúrgicas, em função de conhecer o comportamento do cliente. Então, para mim, né, já é uma realidade e vai ser cada vez mais importante, falando de futuro de marketing. Os profissionais de marketing, todos que estão me ouvindo aqui, eu me incluo, né, precisamos entender e estudar mais, né, dados e tecnologia. Sim. Tu entrou num aspecto bem importante agora, que é dos dados, né? A gente tá com a LGPD aí em vigor há 2 anos, e eu queria entender como que o marketing se adapta a ela, como é que funciona esse processo? O marketing precisou, assim como diversas outras áreas das empresas, fazer essas adaptações. Eu ainda acho que muita empresa ainda está patinando, assim, né? Eu não sei como é que está o processo de fiscalização, né? Sabe que às vezes a gente tem as leis, mas com pouca fiscalização ou com pouca... sem multa, enfim, né, a adaptação das empresas ela é mais lenta. Mas, de uma maneira geral, eu vejo, né, as áreas, e especialmente marketing, procurando se adaptar. Quando tu falou do aspecto de dados, né? Bom, então, que tipo de acesso eu vou fazer para o meu cliente? Como é que eu vou usar, né, com zelo os dados que eu tenho, né, sempre com permissão, não enviando spam, ou não enviando coisas para bases de dados que chegaram até mim de uma forma que não seja correta, que é o cliente dando informação e o cliente autorizando, né, esse acesso. Então, eu acho que não só a LGPD, mas tudo que vem de autorregulação assim, da sociedade, dos clientes, tendo cada vez mais zelo e dando relevância para os seus dados, tendem também a direcionar, né, as ações de marketing e comunicação para cuidarem disso. Né? Se os dados são um novo petróleo, né? O pessoal sempre começa a fazer palestra de LGPD, fala sobre isso, né? Os dados são um novo petróleo, então a gente tem que ter muito zelo por esse petróleozinho, né, que cada um de nós temos, né? Que são todos os nossos dados e que muitas vezes vazam aí, né? Em problemas ou vazam em iniciativas realmente mal executadas de algumas marcas. Né? Com certeza. Bom, tá certo, Arthur. Acho que a gente encerra por aqui a nossa conversa. Muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado o convite. Peço que tu deixe as tuas redes sociais pro pessoal aqui, se tu sentir vontade para isso. Legal, claro, pessoal. Eu tenho LinkedIn e Facebook, são as 2 redes que eu uso corporativamente. Arthur sem H, Vasconcelos com 2 L's. Então tá certo. Muito obrigada. Maravilha. Pessoal, boa noite. Até o próximo episódio. Se tu gostou do conteúdo, segue, comenta, compartilha. E até mais. Tchau.